E aí, pessoal, tudo bem? Nós somos o Ministério de Adolescentes, meu nome é Gustavo. Meu nome é Emily. Meu nome é Bia. Meu nome é Valentina e o tema desse mês foi chamado. E a gente vai ler lá em Filipenses 3,14, que diz: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Nesse mês a gente teve as células sobre chamado. E eu acredito que como todas as células, todos os temas das células, a gente tem alguma coisa para falar. A gente tem algum testemunho, a gente tem alguma coisa para contar que Deus falou pra gente, ou então experiências. O que a gente pode contar, que dá para contar? Bom, eu aprendi que, na verdade, eu descobri meu chamado. Foi algo muito bom que eu não esperava. Assim, eu tava com uma expectativa desde o início de encontrar, mas eu tava meio assim, ainda desacreditada. E aí, teve uma semana que eu falei, realmente eu quero descobrir meu chamado, e aí eu orei por 2 semanas e Deus me revelou o meu chamado e foi algo muito, muito bom mesmo. E aí a gente pode ver que a vida tem um sentido realmente, que você tem que caminhar de acordo com esse propósito, esse chamado de Deus. Pra gente descobrir o nosso chamado, é importante que a gente busque a Deus, que a gente tenha uma vida devocional com Ele, que a gente se relacione. Porque não é somente eu falar, eu quero, mas eu preciso me relacionar com o Pai. Assim como para eu conhecer alguém eu preciso relacionar com Deus, não é diferente. E a gente pode pedir que Ele vai te revelar. Se você ainda não sabe, você comece a orar e Ele vai te revelar para você. Eu também aprendi que a gente não deve cumprir o nosso chamado com medo de ir pro inferno ou só por cumprir. Não, a gente tem que fazer por amor a Deus, porque Ele realmente chamou a gente para fazer isso, Ele viu graça em nós, então nós temos que cumprir isso. A gente não é forte bastante, mas Ele nos capacita e Ele faz com que nós sejamos fortes. É exatamente o que a Bia falou, né? A gente não tem que olhar para as nossas limitações, para aquilo que nos prende, e sim para quem Deus é. Porque Deus, perto do nosso medo, perto da nossa vergonha, isso não é nada para Ele. Só que a gente precisa se permitir, Ele vai fazer. Porque às vezes a gente tá com medo, mas Ele fala, tá com medo? Vai com medo mesmo. Ah, eu não sei o que falar. Ele vai colocar palavras na sua boca, Ele vai te direcionar, Ele sabe o que faz, você só precisa dar o passo. E a Bia falou de que a gente faz porque a gente não pode fazer por medo de ir pro inferno, e a gente tem que fazer por amor. A gente falou isso no último podcast, no momento das perguntas. A diferença entre o servo e o filho de Deus. O servo, ele faz buscando uma recompensa. A gente acha que a recompensa é a consequência, mas a gente primeiro faz por amor. Então, tudo que a gente for cumprir no nosso chamado, ou o que Deus pedir pra gente fazer, ou então coisas que são pra Deus, que nós temos que fazer, a gente tem que cumprir por amor, não buscando ir pro céu ou não ir pro inferno. Isso daí é só uma consequência, a gente tem que fazer porque a gente ama. Sim. Um coração disposto a fazer o que Ele quer, isso que Ele deseja. Um coração disposto, um coração disponível para que Ele entre e comece a fazer, colocar o caminho, colocar onde você deve ir. E sem medo, a gente às vezes tem medo de fazer algumas coisas que Deus pede e realmente a gente tem medo, mas a gente não deve ter medo, a gente tem que confiar que se a gente der um passo, Ele vai colocar o chão. Isso é muito difícil, mas a gente tem que entender que Ele é poderoso e Ele vai nos ajudar a cumprir esse chamado. Ele falou que a gente faria isso, então Ele vai nos ajudar. E às vezes a gente fala assim, poxa Deus, eu quero tanto saber o meu chamado, eu quero tanto fazer, mas será que você está disposto a se doar? Será que se Ele te pedir para abandonar tudo, você abandonaria para viver a vontade dEle da sua vida? Porque a partir do momento que você decide entregar sua vida para Jesus, que você decide ficar com Ele, você decide abandonar tudo para viver a vontade dEle, renunciar a tudo, é impossível você continuar a permanecer a mesma pessoa, porque a gente tem que ser um vaso de barro na mão do oleiro, e Ele ser o nosso oleiro, e deixar Ele trabalhar e fazer a vontade dEle, e se doar mesmo por amor, porque Ele deu seu único filho para morrer por mim, por você. E o que a gente tem feito com isso? E eu até estava falando na sexta, Jesus, ele morreu por nós, ele foi moído pelos nossos pecados, ele foi humilhado, e aí eu falei, mas Jesus
dá pra ver que Jesus te ama, mas o que você tem feito quanto a isso? Porque às vezes a gente fala para as pessoas, Jesus te ama, mas às vezes a gente mesmo não faz uma coisa que retribua, que tente retribuir. A gente nunca vai conseguir fazer algo parecido ou igual, mas a gente tem que se esforçar ao máximo para poder fazer o que Jesus nos pede. E Ele só quer que a gente se entregue, só quer relacionamento, Ele só quer que quando Ele pedir alguma coisa a gente faça por amor. É porque muitas das vezes a gente fala assim, eu sei que Jesus me ama, eu amo Ele também, mas a gente só fala por falar, e Ele não quer que a gente fale, que a gente coloque em prática esse amor em atitudes. Ele quer que a gente mostre, você me ama mesmo? Então se doa, se renda, coloque diante dos pés dele e fala, Jesus, eu sou tua, eu sou teu, eu te entrego tudo em suas mãos, e que não seja mais a minha vontade, mas que seja a dele. E eu me lembro de Moisés, ele teve um encontro com Deus, né? E ele teve medo de cumprir, de falar para as pessoas. Mas Deus falou que ele colocaria palavras na boca de Moisés. E isso é, assim, intrigante, porque como ele vai colocar, mas se eu for e ele não colocar, coloca mesmo assim, confia nele, que ele vai colocar as palavras, ele vai guiar, ele vai direcionar, ele vai fazer a vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. Uma coisa que eu aprendi é que não sou eu quem vou fazer, é Ele que vai fazer. Eu só preciso me permitir e falar, Senhor, eu me rendo. Eu preciso me falar, Senhor, que o Senhor me guie. Porque às vezes a gente fala, mas eu não sou capaz para fazer isso. Não, Senhor, o Senhor me deu esse chamado, mas não é você. Tenha em mente que Deus vai fazer por você. Ele só quer te usar, Ele só quer que você seja o canal para Ele fazer a vontade dele. Mas você não vai, a gente não merece, a gente não tem o merecimento. Mas mesmo assim, Ele nos escolheu, Ele te chamou. E você precisa decidir estar com os ouvidos abertos para ouvir o que Ele tem a dizer para você, para cumprir o que Ele tem a dizer com você. Seja obediente, não negue Jesus. Porque muitas das vezes a gente fala assim, eu sou obediente, eu sou um filho que eu faço tudo. Mas quando Deus te fala, eu quero que você faça isso, você decide fazer a sua vontade. Quantas vezes você decidiu ouvir a sua vontade, mas não fazer a vontade de Deus? E mesmo a gente sabendo que isso não agrada a Ele, às vezes a gente acaba fazendo. Mas, poxa, se Ele perdoou os meus pecados, se Ele me livrou, eu não sou mais escrava, agora eu sou filho. O porquê que eu tenho que negar a Ele? Ele não me negou, Ele nunca vai esquecer de mim. Por que eu esqueço dele? Eu fico pensando também que o pastor é um grande exemplo para mim de pessoa que iniciou uma coisa muito difícil. Ele veio para um lugar que era horrível, muito feio, difícil de colocar, e hoje eu vejo que a igreja tá tão, assim, grande, tá em um crescimento tão bom, e eu fico pensando, caraca, como que ele conseguiu? Mas não foi ele, foi o Espírito Santo que guiou, que deu forças para ele, porque ele mesmo, eu acredito que ele não conseguiria, de verdade, porque tudo que ele fez, tudo que ele faz, assim, não é ele, né? Ele é só um canal para abençoar as pessoas, muitas pessoas já vieram, muitas pessoas já foram, mas eu tenho certeza que cada uma delas foram abençoadas e realmente a gente tem que receber esse chamado. Às vezes vai ser difícil cumpri-lo, mas ele vai nos direcionando sempre. E o pastor de verdade é um grande exemplo para mim de pessoa que persistiu no chamado e não desistiu, mesmo que fosse difícil, a situação no início não era tão favorável, mas ele conseguiu e ele persistiu. E é isso. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas por que essa pessoa vive isso? Por que essa pessoa tá assim? Depende muito do nosso nível de entrega, mas a gente tem que confiar e descansar em Deus, porque tudo que é seu, tudo que Ele tem pra você já está preparado nele. Você não precisa atropelar o seu processo, você não precisa ficar, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, a única coisa que nós precisamos é dele, porque Ele nos satisfaz, Ele é suficiente. Então, calma, tudo que é seu já está preparado. Viva um dia de cada vez e conforme a vontade de Deus. E Ele vai fazer a vontade dele. Cara, aí falando disso, eu me lembro também de Davi. Davi, ele foi ungido rei
Saul ainda estava no trono e ele era ainda pastor de ovelhas. E depois que ele foi ungido, ele ainda foi conversar, ele foi cuidar das ovelhas novamente, tudo. O que me lembra é que tudo tem um processo. Davi, ele sabia, Samuel entregou para ele que ele seria rei, mas ele não foi rei ali naquele momento. Às vezes a gente vai saber o nosso chamado, mas a gente não vai conseguir cumpri-lo agora. Mas vai ter um processo, vai ter um caminho. Davi, ele matou um urso, matou um leão. Então, assim, não é na sua força. Deus, ele vai preparando o caminho, ele vai preparando tudo. E quando ele foi rei, ele aprendeu a ser rei, porque no caminho ele teve as provas. E aí, quando ele foi realmente, ele venceu. A Bia falando assim, às vezes a gente quer lutar com a nossa própria força dos braços e falar eu consigo, só que não é isso, não é por você, é por Deus. Você sozinho não consegue, porque Ele é tudo, então você precisa dele para estar guiando a sua vida, para fazer tudo. Só que às vezes a gente prefere falar, não, eu não preciso, mas no fundo você sabe que você precisa estar com Ele, e às vezes a gente não vive o que Deus tem pra mim, o que Deus tem pra você, por querer lutar com a sua própria vontade, com o seu próprio braço e falar, não, é assim. E às vezes a gente fala assim, ai, Deus fala com você, é assim, é esse caminho, e você fala, não, eu vou por esse. Você tem, né, a livre, espontânea vontade de escolher o caminho que você vai seguir, mas saiba que tudo isso tem uma consequência. Então, às vezes você não vai viver o seu chamado, você não vai viver o que Deus tem por você, pelas suas escolhas, pela sua consequência. Então, tudo aquilo que você decidir tomar uma decisão, pensa, poxa, é isso que Deus quer de mim? Deus quer que eu faça isso? Deus quer que eu vá? Seja dependente dele em tudo. Eu aprendi, né, a ser dependente dele. Às vezes uma roupa, Senhor, é pra mim com essa roupa? Senhor, o que o Senhor quer fazer de mim hoje? Eu aprendi literalmente isso. Não saia com planos. Pergunta, Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? E a Emily falou de uma pessoa que é mais confiante para cumprir o chamado dela, mas a gente às vezes tem o outro lado da moeda, que são pessoas que têm medo de cumprir o seu chamado, então que têm dúvidas do que Deus pode fazer na vida delas. Pessoas que não estão muito confiantes no que deve fazer. E aí eu queria saber como que a gente pode falar, inclusive para os adolescentes que têm esses medos, essas incertezas, dificuldades, como que a gente pode falar com eles para eles terem bom ânimo, porque não são eles que vão fazer, mas sim eles só têm que deixar ser guiados, ser o canal. Não é fácil, mas a gente tem que confiar em o que Deus faz. E eu no começo, quando descobri o meu chamado, eu estava com muito medo de não ser ou de não cumprir e ficar assim, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso? Como eu vou cumprir? A gente precisa buscar e falar, Senhor, me ajuda. Eis-me aqui e falar, Senhor, o que eu preciso fazer com isso? Porque às vezes você sabe o seu chamado, mas você está com medo de dar um passo. Peça direcionamento para Deus do que fazer. Fala, Senhor, me ajuda. O Senhor sabe o quanto está sendo difícil, o quanto eu estou relutando dentro de mim para fazer. E Ele vai te guiar, mas você precisa se permitir, você precisa falar, Senhor, tira isso de mim, porque Ele disse que não seria nada fácil, mas que era pra gente ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo e somos mais que vencedores nele. E a gente também, você ainda que não sabe o seu chamado, mas você que está buscando pelo seu chamado, continue cumprindo e de pregar o evangelho a toda criatura. Porque Jesus disse, né, que enquanto nós não pregarmos o de pregar o evangelho a toda criatura, ele não vai voltar. E a gente precisa cumprir isso, porque pessoas precisam de nós. É através de nós que pessoas vão ser tocadas, que pessoas vão reconhecer quem Deus é. E uma coisa que eu parei para me pensar outro dia, imagina se você não falar de Deus para as pessoas, elas não vão conhecer quem Deus é. E é através de uma atitude sua, de um falar, de um jeito de agir, que elas vão reconhecer quem Deus é. E às vezes as pessoas vão precisar, às vezes as pessoas sabem quem Deus é, mas elas precisam de uma ajuda, elas precisam de alguém para estender a mão e falar, vamos, eu vou caminhar com você. E
Eu até falei um dia aqui na célula que às vezes a gente espera ter uma experiência para poder fazer as coisas para Deus. Mas a gente não tem que esperar as experiências, a gente tem que fazer as coisas de Deus, a gente tem que fazer as coisas que Deus pede e as experiências vão vir como consequência. As experiências com Deus, elas não vão acontecer se a gente ficar, não, agora eu vou sentar, vou parar, não vou fazer nada, não vou ler a Bíblia, não vou orar, eu não vou praticar o ID, eu vou só esperar a experiência, que aí depois que eu tiver a experiência, eu vou começar a fazer isso. Cara, vai ser muito difícil se você fizer isso. O que eu posso te falar é, pratique o ID, pregue para as pessoas, pregue para pessoas do seu colégio, da sua família, pessoas na rua, não tem problema. Às vezes você nem precisa você não precisa falar de Jesus, você não precisa pregar para as pessoas, mas a melhor forma de você pregar para mais pessoas é você pregando com as suas atitudes, você pregando com os seus comportamentos. E às vezes a gente fala assim, poxa, mas como que eu vou chegar na rua e vou falar pra alguém, Jesus te ama? Às vezes é um simples ato, é um Deus te abençoe, que você vai falar e a pessoa vai falar, poxa, tem algo diferente nessa pessoa aí que eu não tenho e eu quero ter. E às vezes você vai falar, ah não, a pessoa vai me achar doida. Não importa o que a pessoa vai te achar, não seja uma pessoa que fica, ai, não, o que vão pensar? Não. O que Seja Deus forte. vai pensar que eu vou fazer com isso? Porque se eu fizer e para agradar as pessoas, você não vai ser sucedido em Deus. Porque você não tá para agradar as pessoas, você tá para agradar Ele. Não é vou fazer porque o outro vai ver, mas é porque Deus vai ver. E é a atitude que Ele quer que eu faça. É pregar o evangelho a toda criatura e falar, olha só, Jesus te ama, Ele tem um propósito para você. Ele quer te fazer da sua vida a vontade dele, mas você precisa falar isso para as pessoas, você precisa ser corajoso, não é fácil, não, mas com Deus você consegue, você vai conseguir, você vai alcançar. E um exemplo claro também é a vida de Samuel. Ele foi entregue muito novo, né, para servir Deus, e ele foi usado, assim, Deus ele queria ter um relacionamento com Samuel, e ele quis conversar com Samuel, ele quis ter uma intimidade com Samuel desde novo. Então não se ache pequeno. Deus quer ter um relacionamento com você e Ele pode sim te revelar o seu chamado. Às vezes eu tinha alguns pensamentos de, não, só vou descobrir meu chamado quando eu estiver mais velha, só vou conseguir cumprir meu chamado quando eu estiver mais velha, mas não, eu posso começar agora, eu posso começar a estudar mais, eu posso aprender, querer ler a Bíblia, querer ter um relacionamento com Deus, porque Ele vai me ensinando, Ele vai me tratando agora, para que no futuro eu consiga cumprir com excelência e possa fazer o meu melhor. Mas isso não precisa ser realmente revelado só quando eu estiver mais velho. Ele pode ser revelado agora. Então não se ache pequeno por você ser jovem, por você ser adolescente. Deus, Ele quer sim falar com você. Se você ainda não sabe o seu chamado, se você ainda está buscando por Ele, ou se você se encontra com medo, com um pouco de dificuldade, procure a Deus, se renda diante dEle e peça a Ele para que Ele tire todos os seus medos, as suas vergonhas, as suas limitações, e olhe para Deus, e olhe para quem Ele é. E também eu encorajo a todos vocês a pregar o evangelho a toda criatura. Então não importa a sua idade, mas cumpra o que o Senhor te chamou para fazer. Ou decide a ouvir Ele, a falar, Deus, a partir de hoje eu não faço mais o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Exatamente. Alguém tem mais alguma coisa para falar? A gente vai agora pro nosso Hugo Responde. E se você quiser mandar perguntas pra gente, pode mandar lá no nosso Instagram. O Instagram vai estar aí na descrição, vai aparecer aí na tela também. O que é chamado? Além do grande chamado de amar e obedecer o Senhor, Ele nos deu um chamado específico, algo que Ele colocou dentro de mim e dentro de você. E a gente precisa buscar isso, né? E pode ser um ministério ou ir a algum lugar, porque existem vários tipos e para saber a gente precisa buscar. Qual a melhor orientação para aqueles que não sabem o seu propósito?
A orientação que eu posso dar para você que ainda não descobriu é você buscar a Deus, você buscar um relacionamento com Deus, e aí o seu chamado e as outras coisas vão vir como consequência. Primeiro você deve amar a Deus. Como está escrito lá em Mateus, acho que 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Chamado tem a ver com o que você mais se identifica ou com aquilo que te causa dor? Na verdade, eu acho que você pode atuar naquilo que te causa indignação. Às vezes, uma pessoa ter depressão, você fica mal pela pessoa ter depressão. Então, você vai agir nisso, você vai ajudar, você vai buscar ter mais conhecimento nessa área para que você possa ajudar essa pessoa. Tenho muita vergonha de falar com as pessoas. Como supero os meus medos? É algo muito difícil quando, né, nós nos encontramos em algo da timidez, e eu já passei por isso. Realmente é um processo, mas a gente precisa se permitir. Caso venha uma ocasião a você falar, porque não é fácil, mas você precisa se permitir e ele vai tirar isso de você, porque com o medo, com a vergonha é impossível seguir a Deus, porque você precisa cumprir os mandamentos, você precisa cumprir o seu chamado, e para isso Deus precisa tirar isso de você. Então busque, pede Ele para tirar isso de você e Ele vai fazer. Ministério é chamado? Ministério não é chamado, o chamado é que você vai fazer através do ministério. Se você ainda não está em algum ministério, se você ainda não sabe o seu chamado, a gente te aconselha a estar em algum ministério que você se identifica, mas que não seja mais de um. Porque a gente precisa fazer com excelência, a gente precisa se dedicar. Então, não vá se emburacando em todo ministério que você vê. Que você, não, eu vou fazer esse. Não. Peça a Deus direcionamento de onde você vai estar, e você pode, através daquele ministério, cumprir o seu chamado, né? Quais as consequências de não cumprir o chamado de Deus? A consequência de não cumprir o chamado é que você vai ter uma vida sem sentido, você não vai cumprir o que Deus pediu para você e você vai estar desagradando a Deus. Eu vou ler lá em Mateus 5,13, que diz: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, se você é o sal da terra, mas se o sal não tem o sabor, se você não está dando sabor para a terra, se você não está cumprindo o propósito que é seu, o propósito do sal é dar sabor a algum alimento. Se você não está cumprindo o seu chamado, se você não está cumprindo o seu propósito, você está sendo como esse sal. Se você não tiver o seu sabor, você vai ser jogado fora e vai ser pisado pelos homens. Como saber se estou vivendo o meu chamado? Eu acredito que quando você sente prazer em fazer isso, e quando o inimigo se levanta contra você, você tem ataques, isso é um bom sinal, que pelo menos você está cumprindo o seu chamado e você está saqueando o inferno.